Infelizmente, sim. A música que a gente chama de erudita clássica, ela é uma música de branco, feita por branco, para branco. Mas aí não é só uma questão histórica, é uma questão de luta. Mas no caso o funk não tem essa luta, na sua visão? O funk é muito passageiro. Vou falar do funk porque a galera que tá aqui consegue fazer um show de funk com um cara. Ele vai botar o playback e ele vai cantar. A música que um indivíduo consome reflete diretamente os seus valores morais e culturais. Pode vir pra frente quem concorda. Eu sou do pensamento que a música, sim, ela não necessariamente reflete o caráter de um indivíduo, mas ela reflete uma sociedade, olhando da perspectiva de um governo. Por exemplo, a música que um Estado, que um governo oferece para a sua população, e a música que eu falo de modo geral, seja tanto funk, seja uma música eletrônica, de qualquer estilo, seja uma música orquestral ou não, ela deve ser, sim, oferecida e ofertada de modo amplo para que as pessoas conheçam, saibam o que elas estão consumindo, tenham as suas opções de escolha, o que elas querem, qual o caminho seguir. Às vezes muitos jovens, poxa, eu quero me tornar um MC, eu quero me tornar um músico de orquestra, ele tem possibilidades com isso. Então já dizia Platão que você conhece um Estado, um governo pela música que ele oferece à sua população. Então o meu ponto de vista é que sim, ela tem esse caráter, mas do ponto de vista de um viés mais político. Olá, sou Gustavo Fernandes, sou maestro e diretor artístico da Filarmônica Metropolitana, compositor e arranjador também. E eu venho, ao longo do tempo, difundindo, obviamente, a música erudita, a música clássica, digamos assim, né? A música de concerto, né? Acessível a todos e valorizando a música nacional, né, priorizando as camadas mais minoritárias da população e enriquecendo e tentando cada vez mais democratizar o acesso a todos. Eu acredito que ela tem o poder de influenciar todos nós. Só que o que difere, o que mais podemos caracterizar como uma música que influencia mais certas pessoas e outras não, é como a cabeça das pessoas, dos indivíduos que consomem isso estão. Então, se a cabeça dos indivíduos estiver mal, seja um funk ou uma música clássica, vai influenciar ele, vai entrar na cabeça dele, entendeu? Então, eu acredito que, de fato mesmo, tudo que a gente escuta absorve. Tudo que um funk, um MPB, um pagodinho, qualquer coisa absorve. Mas agora, nossa mente tá boa, a gente tá com as coisas ali, saúde mental, todas as coisas que a gente sabe que são importantes, sabe? A gente tá com isso tudo em dia. Porque a gente acaba tomando decisão errada, fazendo certas coisas e fala, mas por que eu fiz isso? Aí, você vê, caramba, mas eu gosto de escutar esse tipo de música, será que não tá me influenciando? Pode até tá, mas será que eu tô resolvendo os problemas da minha cabeça? Então, pra mim, esse é o mais lado. Por isso que eu não jogo, por isso que quando eu vejo pessoas que estão discriminando o funk, eu falo, cara, deixa ele ser um pouco extremista, porque não tem nada a ver com isso. Meu nome é Luiz Guilherme, eu tenho 22 anos, sou carioca, moro no Rio de Janeiro. Todo mundo me conhece na internet como Luiz Guimê, sei que você está acompanhando aí, você já deve ter me reconhecido. Tô na música, na área da música ao todo desde criança. Meu tio começou na música ali, eu tinha uns 8, 9 anos de idade, e é algo que está na minha essência até hoje, principalmente o funk, entendeu? Que ele era do funk. E eu tô aqui mesmo para defender o funk, tá ligado? Esse é o meu lado, essa é a minha visão, mostrar o como a politização e a polarização tá afetando, seja a música, seja qualquer tipo de conteúdo. Então, eu discordo em alguns pontos, por conta de, certamente, como foi dito, né, influencia, talvez a cabeça da pessoa não está preparada para receber aquilo, mas eu acho que a música ela pode também ser só recreativa em alguns determinados pontos. Acho que não é porque eu ouço que a novinha fez isso, o cara porta aquilo, que aquilo vai me influenciar. Eu acho que quando o ser humano ele tem o caráter dele firme e ele está certo do que ele quer enquanto pessoa, eu acho que a música pode sim, tem o poder de alegrar, de estimular, né, de trazer felicidade, de trazer lembranças tristes, mas eu acho que quando o ser humano ele tem a firmeza de pensamento, eu acho que a música ela pode ser só uma forma de extravasar, de distrair. Não é porque eu ouço que o dono do morro tem uma Glock que eu preciso ter também. Então eu acredito que
quando a gente fala disso, a música influencia, a gente tem que entender que, no geral, na sociedade, tudo nos influencia. E aí, galera, sou o Rick Souza, natural do Rio de Janeiro, tenho 31 anos, atualmente sou produtor artístico e audiovisual no funk, trabalho também assessorando alguns artistas, trabalhando aí com shows, eventos, publicidade. Já estou nessa correria aí há bastante tempo, vim aqui para defender esse segmento que eu tanto respeito, que tanto me abriu portas e oportunidade e abre várias oportunidades para vários jovens de periferia que precisam de um norte, precisam se encontrar. Então, assim, apesar de todos os estigmas e preconceito, o funk salva muitas vidas, assim como tem feito na minha há bastante tempo e feito na vida de vários jovens que eu conheço e vivencio muito de perto. Então, eu tô aqui para defender o funk com todas as forças. Então, eu também concordo com o Rick, né? A música, é sentimento profundo, né? Mas eu acredito que a música ela não muda o caráter de ninguém, né? A música não tem poder de mudar o caráter. Então, concordo com alguma parte, discordo com outra. Olá, gente, meu nome é Pablo, sou natural do Rio de Janeiro. Eu sou mais conhecido popularmente como MC Romântico. Comecei na minha infância também cantando música gospel e depois encontrei o funk no decorrer da vida. Eu tive a felicidade de estourar uma música, o nome da música é As Novinhas Tão Sensacionais. Tive a felicidade de conhecer o Brasil e uma boa parte da Europa viajando, fazendo shows através dessas músicas minhas. Hoje continuo ainda cantando os meus funks, recentemente, mas estourei mais algumas músicas aí aqui no Rio de Janeiro. E é isso, vim aqui defender o funk, a causa que eu abraço, o movimento que eu vivo. Discordo também pela forma que foi construída a frase também. Fala sobre os valores, se a música que o indivíduo escuta influencia nos valores que esse indivíduo vai seguir. Eu acho totalmente que não, sabe? Até pegando desse ponto da música clássica, tem muitos compositores de uma época que o pensamento deles era totalmente diferente do pensamento que eu, particularmente, tenho hoje em dia. Tem alguns que compunham para a igreja e tudo mais, e eu não sou uma pessoa cristã. Entende? Então, eu acho, partindo desse ponto, da forma que a frase foi construída, que não, eu discordo da afirmação. Sou Xandão Viana, tenho 20 anos, sou natural de Anchieta, zona norte do Rio de Janeiro. Sou técnico em violão pelo Colégio Pedro II e curso bacharelado em MPB e arranjo na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Atuo na parte da música popular brasileira, instrumental, cantada, enfim. Mas tenho minha formação em música erudita, principalmente pelo Conservatório do Colégio Pedro II. Eu estou aqui para defender a música clássica e é isso. Eu também discordo, porque eu acho que a frase que ficou, né? Eu discordo, por exemplo, que a música que alguém consome reflete seus valores morais. E realmente isso é complicado, porque eu sei que a gente está aqui clássico versus funk, mas será que todo mundo que ouve sofrência está sofrendo de verdade, né? Tem aquela coisa de não, sempre sou enganado, sempre sou traído. Eu acho que não necessariamente é assim como eu acho também isso que você falou, de que, cara, não é porque o cara... Nós somos muito... A música, ela tem esse componente, né? Não dá pra gente ficar achando que todo mundo que tá no ambiente musical tá simplesmente, tipo, vamos pensar aqui nessa letra. Porém, eu concordo que sim, a música, ela reflete, a música que eu consumo, que o indivíduo consome, reflete os seus valores culturais. Eu sou o Léo Castro, eu tenho 43 anos, eu sou natural do Rio de Janeiro. Eu comecei na música 9 anos de idade, tocando piano, clássica, formal, e estudei em conservatório. Principalmente hoje em dia, eu exerço a função de educador musical. E eu creio que isso é um papel muito relevante, muito importante, na maneira como a música pode ser percebida pela sociedade que a gente vive hoje em dia. Então, infelizmente, não é para mim, né? Como foi colocada a pergunta, é na sociedade atual, né? Tratam com baixa relevância, talvez por conta do que a gente já falou aqui, por não estar em evidência popularmente, por não estar viralizando, por não estar sendo executada
de maneira mais abrangente. Então, assim, tem relevância para mim, tem relevância para os meus colegas aqui, mas para a sociedade atual, eu acho que tem um descaso, um desleixo sim com a música clássica. Eu acho que deveria sim, né, até preciso defender também, porque acho que deveria ser melhor inserido. Eu não vou generalizar, mas assim, pelo menos no mundo que a gente vive, no mundo que ele vive, assim, infelizmente, hoje, né, tem um ditado que fala que o mundo é dos net, né, e assim, é real mesmo, cara, assim, não tá, hoje em dia, a música clássica tu não vê na internet, no Facebook, no Instagram, Ver uma propaganda na televisão, muito raro. Então, por esse sentido, sim, eu acho que realmente tá assim. Cara, eu discordei pelo fato de eu, na minha visão e observando o padrão de funk, de melodias que saem, tem muita, inclusive uma das músicas mais famosas do Brasil é inspirada em músicas clássicas, tem toques, tem traços, sabe? O funk não é algo desconexo, eu acredito que é a mesma coisa, é música. Então, o funk, ele usa muito da música clássica, assim como ele usa muito de diversos tipos de música. Então, eu sei o valor e vejo o valor da música clássica ainda, entendeu? E o funk, ele usa disso e vê o valor também disso. Então, por isso que eu acredito que sim, ainda tem, por causa do funk. Tenho, sim, firme a concepção de que a música de concerto, ela não precisa ser viral, ela é atemporal. Então, ela é a base, tanto educacional, quanto artística, quanto tecnicamente também falando, para tudo que surge, né, ao longo dos séculos. Mas o que eu estou querendo dizer é que essa atemporalidade da música de concerto, ela independe de diversos fatores. Como nós já dissemos aqui, é mais fácil uma pessoa, um artista único, solo, despontar numa rede social do que um grande grupo, né? Até porque quando a gente trabalha em grupo, a gente depende do amigo que está do lado. Sim. Pô, se ele não se desenvolve, se ele não vai, se ele falta o conjunto, a gente diz que uma orquestra é um grande organismo. Sim. Porque a gente depende, às vezes até, não tô me sentindo bem, tô com uma dívida lá, tô com problema familiar, sabe? Então, assim, e isso é diretamente ligado à educação. O nosso sistema educacional brasileiro, ele, de algum tempo para cá, vem se discutindo isso da inserção do ensino musical, eu não quero dizer da música clássica, né, da música de concerto, mas sim do ensino musical nas escolas. Então, isso é uma discussão que precisa sim ser desenvolvida. Através desse ensino de direito, o ensino musical, direito a todos na rede básica de ensino, talvez seja um caminho para que, sim, oportunidades sejam ali expostas. Hoje em dia, eu como músico, pesquisador, arranjador, eu paro para escutar as coisas e eu percebo... Aonde tem aquilo... Isso aqui me lembrou aquela música do Chopin, que ele compôs tantos anos atrás. Então, eu não acho que perdeu relevância ou que é irrelevante. Ainda há uma grande relevância da música de concerto É a base na sociedade. Meu principal ponto em relação à relevância da música que a gente chama de clássica na sociedade é o aspecto educacional. A música que a gente chama de concerto de erudita, clássica, ela tem esse valor por um motivo. Os europeus, eles foram excelentes em uma coisa, em conseguir construir uma narrativa pedagógica através daquilo que eles estavam fazendo de música. Então, para você ensinar uma criança a tocar piano, a tocar violino, a cantar através da música que a gente chama de clássica, tem um caminho pedagógico muito fácil, porque eles foram, eu esqueci a palavra agora, mas armazenando o conhecimento de um jeito que ele é muito fácil de ser acessado, ele é muito fácil de ser acessado dessa forma. Se eu quiser, por exemplo, musicalizar, a musicalização,
ela acontece de várias maneiras. Mas se eu quero, por exemplo, construir algo para que as pessoas tenham mais acesso à música, para eu fazer isso através do funk é muito difícil. Por quê? Pega aí qual que é o funk mais fácil de cantar. Qual que tem menos sílaba? Pô, peraí, cara, vou ter que procurar aqui, deixa eu ver. E isso não é só com funk. Pega o rock aí, que tem menos sílaba. Pega o samba, que tem menos nota, que a nota fica mais tempo assim. Na música clássica, isso tá, catalogado. Tá catalogado de um jeito que quem ensina sabe assim, o cara que tá começando hoje no piano, tal música. O cara que vai começar a cantar é homem ou mulher, voz grave ou voz aguda. A gente sabe. E isso só acontece porque sim, eles foram muito bons em catalogar o conhecimento. Leonardo estava trazendo para a gente a influência da colonização europeia e foi isso que catalogou esse conhecimento. Então deixa eu perguntar para vocês, música clássica é coisa de branco? Eu sinto um leve pesar dentro de mim que querem que seja assim. O movimento A gente sabe que quem manda hoje em dia é quem tem dinheiro. Parece que quer as pessoas que têm mais dinheiro, tá ligado? Sendo sincero mesmo, as pessoas que têm mais dinheiro, que têm mais coisas assim, querem que continue dessa forma. É o que dá a entender. Eu não tô batendo martelo, não sou vidente, mas é essa a impressão. Sim, a música de concerto já foi elitista, já foi música de branco, já foi música para homens, música machista. Ela não é elitista, né? Ela é para todos. Sim. Ela é de livre acesso. Claro que tem questões de ingressos, às vezes caros, né? Dependendo do viés societário da nossa população, principalmente carioca, né? Fluminense falando. Mas ela não, eu não acho que ela é. Aliás, eu tenho certeza que ela não é a esse ponto. A facilidade hoje em dia de você ir a um teatro, às vezes é maior a sua locomoção, o seu transporte público, do que você acessar ao espaço físico, digamos assim. Então a dificuldade, poxa, às vezes não tem ônibus, não tem transporte público adequado para me locomover, e a locomoção, hoje em dia, se a gente for analisar, é muito mais caro do que o ingresso de um teatro. Com tudo isso, a gente não nega que ela já foi isso, mas hoje em dia a gente não pode afirmar que ela é para um grupo exclusivo. Infelizmente, sim. A música que a gente chama de erudita clássica, ela é uma música de branco. Ela é música feita por branco para branco. Mas não é porque eles que estavam fazendo música na época. Não, o continente africano está lá há muito tempo. E a gente não pode esquecer que não existem só essas duas etnias, europeus e africanos. Os orientais, eles estão fazendo música, inclusive, há muito mais tempo. Só que esses povos, eles não têm tradição de registro. E o europeu sempre teve. Então, sim, o cara acabou de fazer uma música, 3 notas no violino. Deixa eu escrever minha música. E o africano, não. O cara estava lá fazendo músicas e músicas e músicas. E isso era passado com tradição oral. Sempre foi. Aonde que isso deságua? Deságua nessa coisa que a gente tem de, infelizmente, existir música de branco e música de preto. Uma que é passada de forma de registro. Ela é passada assim. Você não ensina alguém sobre música clássica falando. Você precisa tocar, ler. Infelizmente, existe uma coisa no mercado da arte, da música, que é o braço do capitalismo chegando nela e que sempre vai ser assim. Eu não consigo fazer um concerto com uma pessoa. Aqui é a minha orquestra. Quantas pessoas tem? Uma. Então não é uma orquestra. Eu consigo fazer, e eu vou falar do funk porque é a galera que está aqui, consigo fazer um show de funk com um cara. Ele vai botar o playback, ele vai cantar. Eu consigo fazer um show de um monte de coisa com uma pessoa, com 2. Mas eu preciso de uma estrutura gigante para fazer com uma orquestra. E aí eu vou ter que... o que é mais barato? Essa galera aí, cara, são 50, 30 pessoas, aí eles tocam, não sei o quê, o pessoal não consome bebida, não consome não sei o quê, não sei o quê. E o resto da galera, vai um cara, 2, eu posso pagar menos. E a galera vai consumir bebida, vai consumir não sei o quê, não sei o quê, eu vou naquela ali. Infelizmente, o mercado não tá nem aí para se você rebola, toca violino, se você toca sanfona. O que é o lucro.
É em cima do que eu posso lucrar mais. Se eu posso lucrar mais vendendo na festa, se eu posso lucrar mais pagando menos música. Funkeiros não são verdadeiros músicos. Fechou. Então os que discordam podem vir. O funk antigamente, hoje o funk evoluiu demais. Antigamente realmente era um beat ali, uma letra e rolou e nada mais. Era simples. Era bem simples, mas não deixa de ser uma música, porque uma batida tem que sair de um tom, de alguma coisa, né? Toda batida tem tom também. E hoje o funk evoluiu bastante, né? O funk veio evoluindo bastante. Hoje a gente vê, bastante músicos bons, bastante bons cantores, porque conforme o movimento do funk foi evoluindo, ele foi ficando também mais exigente, né? E as pessoas que vivem no movimento foram obrigadas a estudar música, a estudar canto, né? E hoje a gente vê diversos artistas do funk que são bons músicos, são bons cantores, né? Bons instrumentistas também. E mudou bastante o que a gente vê hoje, um nível de musicalidade da Anitta, da Ludmilla. Eu acho que não é, isso nem se prende a essa coisa de você precisar, para você ser um músico, você precisa estudar. Eu acho que o músico é a pessoa que trabalha com música. Exatamente. O músico trabalha, porque tipo assim, acaba se confundindo um pouco essa coisa do músico e do instrumentista. Sabe, essas coisas acabam entrando em choque, mas pra mim, pelo menos, o músico é aquela pessoa que vai trabalhar com música. Você faz beat, você trabalha com música, você é músico. Você canta funk, você trabalha com música, você é músico. Exatamente. Muito pro lado do preconceito foi criada essa separação do artista, né? Funkeiro não é artista, funkeiro não é músico. Eu concordo com o que você falou. A partir do momento que a gente está ali, criei uma melodia. Eu, por exemplo, quando eu compunha minhas músicas, eram todas no violão. Então não tem como eu virar para você e falar assim, são todas funk. Mas foram feitas a partir de notas de violão. Então, sou músico de funk. Eu acredito que o funk, né, fala a realidade, que realmente é a favela, é o morro, né? E, assim, não querendo falar que a favela é uma prostituição, né? Mas realmente a favela, o baile funk, realmente Vulgar. É o vulgar. O baile é uma coisa vulgar. A favela realmente tem tráfico, tem crime. Então, assim, o funk, ele fala de tudo, de toda a realidade da favela. E realmente, mas não é só no funk também, né? Que é essa vulgaridade, poxa. A vulgaridade já vem de muito tempo atrás, já. Também, assim, antigamente, nos anos 80, né? Comercial. Rock, sexo, droga, era... Sim. Eu concordo que é vulgar, mesmo porque os bailes funk são assim, da forma. A favela é assim. Na verdade, o que vende é assim. E o que vende as pessoas gostam exatamente. de ver isso, entendeu? Eu fiquei refletindo, assim, porque isso acaba entrando numa coisa que a vulgaridade, se a vulgaridade é ruim ou não. Mas, óbvio que a objetificação das mulheres e tudo mais, mas entrando nesse ponto de você falar da periferia de uma forma sem... Tipo, você falar da periferia mesmo. Falar da forma como você fala. Porque, como vocês mesmos disseram, tem essa coisa da vulgaridade e dessa coisa de objetificação de mulher já existia há muito tempo, só que ela era feita na música com português perfeito. Isso é verdade. Entende? Sim, e com violão e com uma grande orquestra por trás. A gente tem que entender que o sexo, não sei se eu posso falar isso, essas coisas elas não têm a ver com a música, com a arte, tem a ver com a vulnerabilidade do nosso cérebro. Isso afeta o vulnerável do nosso cérebro, como o mecanismo cerebral ainda mais dos homens funcionam, entendeu? Claro, das mulheres também, entendeu? Então, eu vejo muito por esse ponto, de que, infelizmente, só é dessa forma por causa das fraquezas mentais que os seres humanos têm. E como o capitalismo, ele compra tudo, ele compra a sua fraqueza mental, o seu bem-estar, ele compra tudo.
o ambiente e a música vulgar, eu realmente acho que é a única coisa no funk que eu tenho essa dor no coração. Mas a objetificação da mulher, aí, inclusive eu lamento que não tenha nenhuma aqui, né, na nossa discussão aqui, mas a mulher ser objetificada não é uma exclusividade do funk, né? O assunto não é esse, mas é muito triste saber que talvez o livro mais lido do mundo coloca mulher, gado e escravos no mesmo patamar, né? Isso já mostra que a nossa sociedade, independente de oriental ou ocidental, ela sempre tratou a mulher como coisa, né? Infelizmente. E eu acho que talvez essa seja a única coisa que a gente deveria falar assim, daqui não podia passar. Isso é claro que é uma questão nossa da sociedade, né? Porque se a gente pegar o samba, há séculos o samba no Brasil vende a mulher seminua. Então isso acabou sendo enraizado em diversos estilos no Brasil. Talvez o funk esteja tão em evidência com isso, porque talvez é o meio que a população consome que mais chega a ela mais rápido. Querendo ou não, devido à acessibilidade. Desculpa interromper, querendo ou não, assim, o pessoal tem uma certa rejeição com a batida, porque se for falar de letra vulgar, você falou do samba antigo, poxa, o rap, o hip hop americano, poxa. Então, eu precisei discordar, principalmente dos meus amigos funkeiros. Eu concordo que o funk objetifica as mulheres. Foi falado aqui, eu concordo em parte com vocês também, a respeito dos outros gêneros. Eu acho que quem objetifica as mulheres somos nós, homens. O mercado objetifica a mulher. Isso. Então, assim, o funk objetifica... Não, o funk segue uma linha do popular. Se falar pra ela descer que ela é uma cachorra, tá bombando, os outros MCs vão fazer igual. Então, assim, se a dancinha é botar a metade da bunda pra fora, todo mundo vai bater palma e vai te dar dinheiro, a artista do funk, ela vai fazer aquilo ali, porque ela não tá visando só a arte pelo amor. Ela precisa vender, ela precisa fazer show. Mas precisa sempre mostrar a bunda. Todo mundo já viu que ela canta. Não precisa, mas é o que o mercado injeta dinheiro. É o que a gravadora quer apostar. Por isso, lá fora, todas elas querem ser uma Ludmilla, uma Anitta, querem chamar para colaborar, querem chamar para fazer parceria, e elas no clipe, elas estão sempre abrasileiradas, com cabelos diferentes, com roupas diferentes, porque a percepção das pessoas, por conta do machismo, é isso, é que o funk é a mulher seminua. Então, assim, enquanto funkeiro, eu não posso concordar que o funk objetifica a mulher. O samba já objetificou. El Chan já objetificou muito. Vai descendo na boquinha da garrafa. De mini saia, não sei o que, embaixo da saia, o samba. Então quem objetifica alguma coisa nisso tudo não é o funk. São os homens, é a indústria. Eu vi pela tua expressão, eles comentaram aqui, mas é que o baile, a favela é assim. Eu não consigo concordar, porque eu vou na favela de dia, eu não vejo isso. Eu vou na padaria dentro da favela, eu não vejo isso. Não, o baile funk, ok. Que foi falado o baile aqui. Funk, ok. Mas eu nunca, assim, nunca também não, porque eu já vi atrocidades dentro do baile funk. A gente que trabalha diretamente ali, a gente vê muita coisa que a gente vê, cara, precisa disso. Então, assim, a favela não é isso. O que a gente vendeu para os gringos foi isso. Então, por isso que quando vem os caras gravar cena de clipe aqui, cena de filme aqui, eles precisam sempre explorar isso. A música de concerto, como eu havia dito, é atemporal, com certeza. Porque ela sempre vai ser base para muitas outras coisas. Mas ao mesmo tempo que eu concordo com a afirmação que foi feita, eu tiro também a culpa de cima de mim. Culpa não é culpa a palavra certa. A responsabilidade, e jogo a responsabilidade para vocês, porque vocês estão intrinsecamente inseridos nesse contexto. E é claro que a luta maior tem que partir daí para aqui. Infelizmente, tomara que o funk não acabe, né? Tomara que tantos outros estilos brasileiros não findem.
Mas a classe que luta por ele, a classe que ganha o seu dia a dia com ele, sustenta a sua família, tem que fazer disso a sua voz de guerra. Eu também, os meus amigos funkeiros de repente não vão concordar comigo, mas assim, a música clássica, ela é eterna, eu acredito. E o funk, ele vive o seu momento, ele vive é a década do funk, assim, do meu ponto de vista, entendeu? Eu não acredito que o funk possa viver daqui a 20 anos, assim, nessa mesma evidência, entendeu? E a música clássica, ela vai sempre existir, independente de estar em evidência ou não. Esse é o meu ponto de vista. O funk é muito passageiro. Eu preciso discordar por conta do simples fator que eu acho que a música, acho que não tem nenhum, acho que é muito difícil alguém me citar algum gênero, digamos, dizendo aqui no Brasil, que morreu. É muito raro falar assim, fulano morreu. Gente, eu acho que música, independente se é clássica, se é erudita, o que é, eu acho que não tem como passar. O Rock in Rio desse ano, por exemplo, homenageou o funk. Quem estava lá para representar era a Tati Quebra-Barraco cantando músicas que fizeram sucesso há 40 anos atrás. Eu acho que existe uma evolução, existe uma maneira de repaginar, de retratar de um olhar diferente. Óbvio que eu tenho 31 anos. O garoto de 15, ele vai falar do funk diferente de mim. Não vai morrer a música, não vai morrer o funk. O que vai acontecer vai se atualizar, vai se misturar, vai se renovar, vai se atualizar. Mas eu acredito que morrer nem a música clássica, nem o funk, nem nenhum tipo de música. Eu acho que toda a indústria precisa daquilo ali. Acho que não tem como eu fazer uma novela de época agora e não pegar uma música clássica de lá de trás e colocar. Um filme, por exemplo, que retrata o funk dos anos 80, o que ele vai botar daqui a 20 anos? Cidade de Deus está... Eles vão colocar o quê? As músicas de 50 anos atrás. Então, assim, eu acredito que não tem como morrer. Eu não disse, não concordo que ele vai morrer. Eu acredito que ele não vai continuar em evidência por muitos anos. Dessa forma. Entendi. Eu acredito minha crença é essa. Da mesma forma que hoje também, também acaba não sentindo, né, a evidência da música clássica. Exatamente, a música clássica não tá em evidência, mas ela também não morreu. Não morreu, Mas é aquela coisa que o Léo falou bastante sobre a questão do registro. Eu acho que a partir do momento que existe um registro, que é muito mais tranquilo da gente, sei lá, eu escuto uma música há muito tempo, aí eu parei de escutar há muito tempo atrás, aí eu quero escutar essa música de novo, que eu escutei há algum tempo atrás, eu pesquiso e é muito fácil de conseguir. Agora a dificuldade mesmo é com músicas de tradição oral. A música clássica, ela é eterna porque a gente tem esse registro e a gente tem, ela virou uma ferramenta, né? Então isso torna ela mais presente. Quanto mais a gente se conecta com o que a gente está escutando, mais a gente vai levar para a vida toda. A minha avó tem 80 e poucos anos. E ela escuta as músicas da época dela porque fala as coisas que conectam com ela naquela época, entendeu? A gente não chegou num consenso. Você vê que a gente debateu aqui, mas ainda assim... Todos praticamente concordam com a gente. Se você reparar no ponto final, ainda tá a mesma coisa. É claro que não vai morrer. Não, é que eu falo, o negócio é, o funk é passageiro e a música clássica é eterna. Eu já disse o seguinte, eu acho que não, mas tudo tem pode ser passageiro. Mas aí também tem motivos para isso. Sei que não vai morrer. Morrer é uma palavra muito forte, realmente. Ele vai se transformar, assim como a gente vê em diversos estilos hoje em dia, que tem o sertanejo, quanto de eletrônico tem dentro do sertanejo. E o sertanejo raiz não é esse, a origem não é esse. O sertanejo universitário. E mesmo assim, o sertanejo raiz ainda está ali. Então, assim. Ele vai continuar. E vai continuar. Vai continuar, eu ainda acho que vai continuar por um certo ponto. Então, por conta talvez dessas junções, por exemplo, citando o Rock in Rio novamente. No cara, uma artista super nova para cantar com o Chitãozinho Chororó. Tipo assim, ela é muito nova, ela tá na crista do momento e os caras são de lá do passado. Mas essa junção, ainda assim, é uma junção estratégica. Sim, né? A gente sabe que é uma junção estratégica. Então, eu acredito que essa junção estratégica, essas coisas também não vai passar. Isso não vai passar. Isso alimenta o mercado. Isso não tá no nosso poder, entendeu? Quem tá no poder disso é quem tem muita grana. Isso não vai passar, beleza. Mas isso vai terão transformações
que a gente não sabe onde que vai parar a nossa música. exato. Assim como você falou do Lundu, do Machiste lá atrás, acabou. Se transformaram, né? Ó, se transformaram. Mas se a gente parar para botar numa balança, era a MPB da época. Sim, né? mas é porque MPB é um movimento cultural. É porque assim, um movimento, o e ele está se estilo, transformando. ele deixa de existir e ele pode se transformar em outro. Então, ele está se transformando. Assim como a gente não ouve de hoje em dia tocando Lundu nem Machiste. Mas de fato, como a gente chega nesse conhecimento do que já passou? Eu acho que tá ali historiado aquilo ali. Da mesma forma que talvez seja. Mas aí... a história foi feita para a música clássica se perpetuar, eu acho que o trabalho da gente enquanto jovem hoje também é perpetuar. Mas aí não é só uma questão histórica, é uma questão de luta. Porque hoje em dia as orquestras elas não são somente consideradas... isso que Mas eu no falo. caso foi que não tem essa luta, na sua visão. Não, vou chegar nesse ponto. Principalmente as grandes capitais, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Bahia também, né, Salvador. Qual é o movimento? Aí é uma dica, aí eu falei que eu vou chegar nesse ponto. As grandes orquestras, elas não estão sendo somente consideradas como um grupo artístico. Elas são hoje em dia consideradas patrimônio histórico-cultural. É verdade. Porque é uma forma de manter. Quem sabe, aí que eu estou te falando, quem sabe o funk não pode tender para essa concepção. Quem sabe aqui não pode surgir um movimento que, poxa, vamos buscar nos tornar patrimônio. Mas o funk já é patrimônio. O funk é cultura, não Já é Mas não é patrimônio. histórico. não é história. Não, e aí vai da sua pesquisa, porque eu já fui em vários museus que retratam o funk desde antigo. Eu acho que ele pode até ser, e aí entra uma coisa que talvez vocês, só quem é do mercado, pode regular esse mercado aí por dentro. É que, por exemplo, uma orquestra, eu sei o que eu vou ouvir. É o Beethoven, é o Mozart, é esses caras que estão mortos há centenas de anos. Se eu for consumir o funk, Leonardo, eu sei que se eu for consumir, eu quero consumir o Stevie B e fazer a dancinha do churrasco, tá? Mas a galera que vai consumir hoje em dia, eles querem a música de hoje em dia, porque a geração que a gente vive, o recorte deles da realidade é o que teve ano passado e só. Acabou. A música do mês passado. Quem foi o melhor jogador do Brasil? Neymar. Isso acabou, foi uma pesquisa que fizeram. O melhor jogador que o Brasil já teve foi Neymar. Se você perguntar para um jovem, ninguém sabe nem quem é o Pelé. Não, eles não sabem. Então, a gente não tem isso. Então, não adianta, por exemplo, Furacão 2000, cara, não sei o quê. Não quer dizer nada pra eles. Eles não... Acho que tudo isso também já tá na história. Eu acho que isso é que falta no funk. Toda vez que a gente para ouvir cada outra pessoa com uma realidade diferente, é um universo diferente que a gente descobre. E eu vi nesses 3 caras, meus 2 amigos também, na verdade eu vi nesses 5 caras aqui, eu aprendi muito e a gente talvez precisasse colocar mais nessa posição de que, cara, eu sou desse universo e aí eu quero conversar com aquele outro universo, eu quero pelo menos ouvir aquele outro universo, entendeu? Eu não sou uma pessoa que ouve funk, eu saí daqui com vontade de pelo menos matar a saudade dos funks que eu ouvia, entendeu? Isso é muito valioso numa sociedade onde a gente está todo dia concentrado em falar e não ouvir. É uma discussão extremamente relevante e que nós não teríamos essa discussão em nenhum outro lugar que se não fosse aqui, tenho certeza disso. A gente não ia parar ali fora, barzinho, num restaurante, que é lugar, e com certeza a gente não iria discutir. Se fosse discutir, talvez não fosse de uma forma tão amigável. Mas mesmo com as discordâncias, eu acho que a sociedade é feita disso. Ruim seríamos se todos nós concordássemos com tudo, aceitássemos tudo. Então acho que essa divergência que há é o que faz cada um de nós, como representante de uma classe, como representante de um grupo, de uma comunidade, a gente consiga elevar, levar a cultura, levar o pensamento, a boa convivência e por aí vai. É muito legal porque, mesmo com essa visão, com vários estereótipos, que existe essa rixa que não existe, mas que existe uma segregação social disso, esses 2 universos conversam muito entre si, mesmo que as pessoas dentro dele não tenham tanta essa conversa. É muito importante desse papo, como todo mundo já falou, é a troca. Eu acho que até eu mesmo, enquanto pessoa que produz, que escreve,
não tinha parado para lembrar que precisa de uma construção e tudo passa pelo clássico. Eu acho que quando a gente troca, quando a gente ouve, o outro se coloca nesse lugar de ouvir e dar a nossa opinião, a gente vai se enriquecendo, né, de informação. Então, o ditado que informação não ocupa espaço. Eu acho que é muito importante a gente ter isso aqui, como foi falado, num barzinho a gente não teria, para que a gente possa se enriquecer do que o outro tem para falar. Não é porque eu não sou ouvinte do clássico que eu não vá aprender sobre o clássico, porque da mesma forma que o funk passeia pelo clássico, o clássico vai sempre passear pelo funk e a música no geral. Então, assim, é necessária essa troca da gente, né? Pô, com certeza, assim, aqui não tem só musicista classista, aqui não tem só funkeiro. Aqui tem brasileiros, pô, que em busca de uma melhoria para uma só cultura, né? A gente é maravilhoso essa troca, porque a gente quer ver a música viva, nossa música brasileira, nossa cultura viva. Independente de ser pagode, de ser funk, ser rock, ser clássico, seja lá o que for. É bom a gente ver a nossa cultura viva e isso aqui é bastante maravilhoso esse assunto aí. Pra mim tá aqui uma oportunidade incrível em falar algo que eu sempre quis isso. Sabe, pessoas com pensamentos diferentes, com vivências diferentes, tendo a calma e a paciência para escutar, eles me escutar e eu escutarem a eles. Acho que o mal do Brasil hoje em dia é essa falta de escutar o próximo, essa humildade, sabe? Esse nariz em pé de não querer escutar o próximo, de não ter uma humildade no coração. Isso é na música, isso é em política, isso é em futebol, isso é um monte de coisa.